Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Gerson Willi. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, querido irmão, eu quero avisar para você que os nossos slides que nós vamos utilizar aqui nessa aula está disponível no canal para você baixar e utilizar e editar gratuitamente, tá certo? Se você já nos acompanha, hoje nós chegamos à lição de número 10. Nós já estamos no finalzinho do nosso trimestre, primeiro trimestre de 2022, aonde vamos falar que as profecias despertam e trazem esperança. Nosso textuário já está aqui na minha e na sua tela, que diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A verdade prática vai dizer que as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus e produzir esperança e confiança nas promessas divinas. Olha aí a intenção das profecias de Deus para as nossas vidas. A nossa leitura bíblica em classe, como nós já falamos, nós estamos fazendo para nós ganharmos tempo do vídeo. Você pode dar uma pausa aí. Jeremias 1, 4 ao 10, Joel 1 e 1 ao 3 e Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3 também. Vamos na nossa introdução hoje. Hoje nós iremos falar sobre duas classes de profetas do Antigo Testamento. Então, os livros proféticos do Antigo Testamento, eles se dividem em profetas maiores e profetas menores. Quero lembrar você que profetas maiores e profetas menores, essa nomenclatura, não significa que um é um profeta mais inspirado por Deus, ou que esse profeta tem muito maior preeminência ou mais autoridade do que o outro, de maneira nenhuma. A gente chama, quando vai fazer essa divisão de profetas maiores e profetas menores, em relação à quantidade escriturística. Por exemplo, Isaías ele escreve 60 e poucos livros, né? Já Obadias escreve um capítulo, né? Então é muito pouco em relação à quantidade de escritos. Então a diferença entre Joel e Oséias ela é bastante significativa, né, na quantidade de escritos. Então por isso que esses aqui são profetas que são mais sucintos nos seus escritos, né? Enquanto esses aqui têm livros bem extensos, como é o caso de Jeremias, né, que passa de 50 capítulos. Quero lembrar aos irmãos que no Antigo Testamento não existiram só os profetas maiores e os profetas menores aqui nessa forma escriturística de divisão. Existem também os profetas não literários, como é o caso do profeta Eliseu e a profetisa Uda, né? Tem o profeta Eud também. Então esses profetas aí, eles não são profetas literários, eles não escreveram, não tem parte escriturística. Existe uma história, um relato sobre eles, mas eles não desenvolveram, né? Não tiveram nenhum tipo de escrita formando um livro no cânon do Antigo Testamento, tá certo? Vamos continuar na nossa aula de hoje. Nossa introdução também diz que no Novo Testamento apenas um livro, o livro de Apocalipse, é classificado como livro profético, que é este livro, né, o livro das revelações. Então, queridos irmãos, nós vamos estudar sobre esses profetas, né, esses homens que, pelo Espírito Santo de Deus, nos encorajaram o pessoal da sua época também, repreenderam o pecado e, além disso, trouxeram mensagens de esperança. A mensagem desses livros proféticos, tanto do Antigo quanto do Novo, desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus, tá certo? Então, queridos, o nosso primeiro ponto aqui, os profetas maiores, os profetas e a profecia. E aí a palavra aqui profeta em grego aqui é profetes, que significa proclamador e intérprete da revelação divina. Ou seja, ele propaga, né? Ele avisa, ele anuncia e ele também vai ser o intérprete. Deus, quando vai falar com o homem, ele usa linguagem humana e aí também usando os profetas para chegar até o povo como representante de Deus. Eu não sei se você se lembra aquela questão dos ofícios, né? O sacerdote ele tem a função de ir ao povo, de ir a Deus, aliás, e ele representa o povo. E já o profeta ele tem a função de ir até o povo, que ele representa o próprio Deus, tá certo? É por isso que Jesus também teve o ofício de sacerdote e de profeta, porque tanto ele ia em nome do povo, tanto ele é um representante de Deus, tá bom? Em hebraico aqui, ó, Nabi, a palavra profeta significa aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Então o profeta vem e declara essa mensagem em nome de Deus e essa é o significado do nome dos profetas, da palavra profeta, tá certo?
Então, os profetas, o que eles faziam? Levavam a mensagem de Deus ao povo, tinha acesso direto aos reis, isso no período monárquico, tá certo? E eles eram conselheiros pré-guerra, né? Antes da guerra, geralmente, era costume de alguns reis consultarem seus profetas. É claro que isso não era só um costume do povo de Israel, porque nações pagãs, né, nações vizinhas ali do reinado de Israel ainda não dividido, costumavam fazer consulta aos astrólogos e aos magos antes de irem para uma batalha para tentar a sorte e receber uma premonição do que iria acontecer, tá certo? Esse costume também continuou depois do reino dividido de Israel, essa questão de consultar alguns profetas, a gente vai ver ali nos relatos, né, do livro dos reis e crônicas, sobre essa questão, tá bom? O próximo ponto aqui, nós vamos falar sobre os profetas Isaías e Jeremias, tá certo? Ambos os profetas, eles profetizaram no reino de Judá, o reino que foi dividido, né? O reino de Israel e o reino de Judá. Esses dois profetas profetizaram nessa parte, né, territorial. E o primeiro deles aqui que nós vamos falar é Isaías, que significa a salvação vem do Senhor, né? A salvação do Senhor. Ele denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como o juízo divino. Você vê que nos primeiros capítulos de Isaías, ele é bem enfático, né? Vai dizer que Deus ele não está suportando mais as reuniões do povo, as festas, eles participam de festas e eles, na verdade, fazem aquilo ali por fazer, por religiosidade, mas a sua vida prática não condiz com com a sua reunião solene, tá certo? Então, irmãos, realmente o profeta Isaías entregou uma mensagem muito dura, mas não foi só isso que a gente vai ver aqui na frente. Ele predisse também o retorno de Judá do exílio, em Isaías 48, versículo 20, e ele também profetizou a respeito de Cristo, por exemplo, nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Então o profeta Isaías, considerado como um dos maiores profetas que falam a respeito da vinda do Messias, ele também fala a respeito do cativeiro, da libertação do povo de Judá. Depois disso, a gente começa a observar aqui que Deus, ele não tem nada fora do controle. Os profetas, pelo Senhor Deus, já falava há muito tempo que havia de vir, principalmente na questão do Messias, tá certo? Vamos para o próximo profeta aqui, o profeta Jeremias, conhecido como, o nome dele, né, significa Yahvé estabelece. Ele vai profetizar sobre a queda de Judá por causa do pecado. Ele também levantou-se contra falsos profetas. A gente vai ver uma batalha do profeta Jeremias com um falso profeta que profetizava bonança, paz e tranquilidade, mas o profeta Jeremias, ele dizia que era mentira, o povo de Israel estava afundado em pecado, e como é que eles poderiam esperar paz e tranquilidade? E aí a gente vai ver na palavra de Deus essa discussão, né? Também temos aqui a restauração do remanescente. O profeta Jeremias, além de dizer que ia ter a queda do povo, né, eles seriam subjugados por um rei babilônico, mas também ele profetizou que haveria uma restauração daqueles poucos que ficaram ali. Inclusive, isso foi lembrado pelo profeta Daniel, que a gente vai ver lá na frente. Ele também profetiza a chegada de Cristo como um renovo de justiça, e aí é um dos profetas que vai falar também a respeito desse Messias que havia de vir, tá bom? Ele também escreve as suas lamentações. Nas lamentações de Jeremias, nós temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino, e aqui já estava aparecendo desde que eu abri a tela, né? Ele escreve 5 poemas, né, que podem ser aí usados como um poema de arrependimento, de tristeza por aquilo que aconteceu, né, que foi o exílio babilônico. É claro que a gente pode ter uma aplicação para os dias atuais. Os homens, né, a humanidade está toda em pecado. Nós vemos aí essa questão da guerra que está acontecendo agora, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e a gente vai ver que isso também é questões, mundialmente falando, questão do pecado na Terra, né? Que depois que Adão pecou, a humanidade, irmãos, ela ficou marcada, né, manchada, e aí por isso que tem guerras, fomes, destruição, mas a gente sabe que no final das contas Deus vai restaurar esse mundo, fazendo a separação daqueles que são seus e daqueles que não ouviram o seu nome. Vamos continuar, queridos irmãos, lembrando que Jeremias também profetizou nesse período aí do reinado, aliás, no espaço aí de Judá, né? E ele é um profeta pré-exílico também. A gente vai ver isso agora nos próximos pontos. Os profetas Daniel e Ezequiel e Daniel, ambos eles profetizaram no período do cativeiro. Esses aí profetizaram, né? Iniciaram o seu ministério no cativeiro, tá certo? Ezequiel significa Deus fortalece.
Ele vai dizer que Judá estava no exílio e tinha um coração obstinado, mesmo no exílio tinha um coração duro, né? Não queria ouvir a voz de Deus, e ele foi levado para demonstrar no cativeiro. Ele não ficou no palácio como Daniel, ele ficou dentro da Babilônia, mas no cativeiro babilônico, tá certo? Ele vai lembrar que a restauração requeria arrependimento, era necessário que o povo se arrependesse para que houvesse uma restauração. Ele prenunciou a Cristo como pastor e rei, e aí Ezequiel é um dos profetas que demonstra mais revelações em relação a visões, né? Tem visões aí muito estarrecedoras, inclusive esse profeta, né, foi um dos que foi arrastado pelos cabelos, tá certo? O próximo profeta que a gente vai ver agora é Daniel, que significa Deus é meu juiz. Esse foi um dos profetas que a gente acabou de falar, que ele estava no exílio babilônico, que estava agora no palácio. Diferente de Ezequiel, que estava entre os cativos de Judá, dentro da Babilônia, Daniel estava no palácio e aqui ele era um dos oficiais da corte. A gente sempre lembra dessa história, né, que ele foi levado junto com os outros jovens, Misael, Ananias e Azarias, para o cativeiro babilônico, para ter ali um uso, né, como um governador e como um oficial do reino, como era o costume da nação babilônica, né, fazer essa reciclagem, inclusive tentando fazer uma aculturação, mudando até o idioma de países que eles aprisionaram. Então ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e pedia por misericórdia. Ele, lendo o profeta Jeremias, entendeu que o cativeiro duraria apenas 70 anos. Então aqui a gente já pode se lembrar de algumas aulas passadas, onde a gente lembrou que um profeta ele vai respaldando a autoridade divina do outro, né? E aí era necessário um arrependimento. E Daniel, ele vai pedir a Deus pelo povo, ele vai chorar, ele vai interceder pelo povo para que o povo seja liberto disso. E aí a gente sabe o que vai acontecer. Ciro invade a Babilônia e aí então liberta o povo de Judá do cativeiro. Então, como resposta, Deus lhe revelou o tempo, a restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Deus revela praticamente toda a história para Daniel, né? Daniel fica ali preocupado, querendo saber, Senhor, e aí? O que é que vai acontecer? Deus diz assim, tenha calma, espera, porque essa profecia é para muitos dias para se cumprir. E aí esse homem de Deus, Daniel, acaba, né, se tranquilizando, mas aí cumprindo o seu ministério. Ele profetizou ainda muito idoso, certo? Um dos profetas mais emblemáticos do período do exílio babilônico, tá bom? E agora a gente vai ver os profetas do norte, aqui. O profeta Amós e o profeta Oséias, tá certo? Esses profetas, o reino de Israel, que era o reino do norte, e o reino do sul era o reino de Judá, eles profetizaram a respeito, né, das questões de que iriam vir sanções e problemas contra o povo de Israel, porque eles também estavam pecando contra Deus e fazendo o que não era do agrado do Senhor. Amós aqui, queridos irmãos, o ofício de Amós era boiadeiro, né? Então, quando você vai ler Amós, você vai ver ele dizendo, olha, eu não era nem profeta, eu não estudei em escola de profeta, eu sou um boiadeiro, mas mesmo assim Deus escolhe quem quer e chamou Amós para falar da palavra de Deus. Nesse momento aqui, onde Amós ele pregava a palavra de Deus, Israel ele vivia em grande prosperidade financeira, as pessoas viviam abastadas, estavam vivendo um momento de falsa paz, mas entregue ao pecado, à idolatria, tá certo? Então Deus, nesse momento, né, reprova as ações do povo, através do profeta Amós, do suborno, corrupção e injustiça. Provavelmente não deram ouvido a Amós, porque ele era um boiadeiro, não era um profeta de profissão, como a gente costuma dizer, mas mesmo assim Deus usou este homem para a pregação e a denúncia do pecado, tá certo? E o próprio Amós avisou aí que o cativeiro viria como um julgamento, né? E a gente sabe que primeiro cai o reino, né, de Israel nas mãos do pessoal da Síria, tá certo? E aí nós temos também o profeta Oséias, que condenou, esse profeta Oséias aqui, condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz abandonou seu marido Jeová. Lembrando que o seu casamento com uma meretriz foi algo simbológico para Israel. Deus mandou Oséias se casar com uma mulher da vida, né, uma prostituta, uma meretriz, e disse a ele que Israel era comparado àquela mulher. E essa mulher várias vezes saiu, traiu Oséias, Deus mandava ele buscar, enfim, Deus estava ali compartilhando, né, o sentimento com o profeta Oséias para que ele se expressasse também.
e dissesse ao povo mais ou menos o que é que Deus estava sentindo, né? E aí, de uma forma assim emblemática, mostrava ao povo a grande traição que eles estavam fazendo com o Deus que havia trabalhado por eles, que havia sustentado a vida deles, e agora eles estavam abandonando como se fosse uma traição de uma esposa para com o seu marido. E a consequência viria, né? A nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Aí está registrado em Oséias capítulo 9, versículo 3, na profecia deste profeta, tá certo? Observem que esses homens não deixaram de apontar o pecado, eles não deixaram de denunciar. A igreja de Deus, ela tem essa função hoje, né? Da profecia de Deus contra o pecado e dizendo que existe uma saída, que é Jesus Cristo. Vamos para o nosso próximo ponto aqui? Sim, ainda tem um aqui, né? Lembrar que ambos ainda falaram da esperança e restauração. Apesar da dura mensagem, da profecia sobre o cativeiro, esses homens aqui ainda falaram sobre a restauração, porque nós temos um Deus misericordioso e havia uma promessa que era Jesus Cristo sair da linhagem desse povo, tá certo? Nós temos também os profetas pós-exílio. Esses profetas, eles eram profetas, né, que observavam agora o povo, de que maneira esse povo iria se comportar depois do exílio babilônico, né? Lembra de Daniel, que foi orar a Deus e foi pedir, Deus revelou várias coisas a respeito do final dos tempos, inclusive a restauração, saída do povo do cativeiro babilônico. Pois é, o povo saiu e continuou pecando, e continuou inclusive, né, frouxo, digamos assim, porque eles deixaram de fazer a reconstrução do templo e estavam se dedicando nas suas casas. E o profeta Ageu, ele foi responsável por persuadir aí o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu aí prover os recursos da construção e assegurou que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, porque nesse momento Deus ia dar agora a paz, tá certo? A gente sabe que tem um estudo muito profundo a respeito dessa profecia, mas nós estamos aqui dando uma pincelada nessa aula. Junto com o profeta Zacarias, Ageu, é o profeta Zacarias também que animou o povo para que voltasse a reconstruir. A construção já estava parada há mais de 15 anos por conta de uma ameaça samaritana, mas Zacarias, junto com Ageu, chegou lá animando o povo. Zacarias, ele teve um ponto mais específico, porque ele tanto anima a Zorobabel quanto a Josué, o filho de Josadac, para que eles pudessem continuar. E a mensagem dele é: nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tá certo? Então ele também anuncia a vinda do Messias, como está escrito aqui em Zacarias capítulo 3, versículo 8. Às vezes a gente pensa que só Isaías fala de Jesus. Não, esses profetas também anunciam Jesus Cristo, porque ele é o tema central das Escrituras. O último profeta aqui, né, queridos irmãos, o profeta Malaquias, ele continua, não é no período de Ageu e Zacarias, né, um pouco posterior. Ele repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e as ofertas. Porque, irmãos, Deus agora havia libertado o povo e, em forma de agradecimento, o povo faz o quê? Abandona o sacerdócio levítico, deixa as coisas para lá, e Deus, ele promete que vai fazer uma separação entre os que servem a Deus e os que não servem, tá certo? E ele também ele promete, né, que vai haver também o Messias, vai haver o precursor também do Messias, que é João Batista. Então, queridos irmãos, o livro de Malaquias encerra um cano do Novo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Então ele, depois de Malaquias, não há mais inspiração divina escriturística para o Antigo Testamento. A gente disse que Malaquias não é o último profeta, mas ele é o último profeta que escreve. Nós temos João Batista, que é considerado o último profeta do período veterotestamentário, tá bom? Meus amados irmãos, a gente ainda continua aqui nos profetas do período presílio. Joel, ele pregou arrependimento e o derramamento do Espírito Santo. Miqueias, ele denunciou a falsa espiritualidade e anunciou a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico, a restauração de Judá. Abacuque, ele reclamou da violência, do litígio, da sentença distorcida e vaticinou que Deus usaria os babilônicos para punir, né? O Abacuque aí é o homem das perguntas. E Sofonias apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor e restauração do remanescente, tá bom? Então esses profetas falaram da palavra de Deus, uns mostraram o derramamento do Espírito Santo, como foi o caso de Joel, que é muito conhecido, né? Nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Enfim, esses homens não deixaram de pregar a palavra de Deus, tá certo? E aqui os demais profetas, nós temos 3 aqui, ó, Jonas, Naum e Obadias. Jonas, ele é bastante conhecido também, né? Que foi engolido aí por um grande peixe. Ele foi enviado para Nínive, na capital da Síria, e a mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Porém, naquele período, naquela geração,
o povo se converteu ao Senhor com jejum e com pranto, tá certo? Mas quando a gente chega aqui, 150 anos depois, Naum ele vai profetizar e condenar de novo a nação ninivita, tá certo? E os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Esses homens eram morrendos, inclusive colocavam, né, nas suas cercas cabeças de pessoas ali decapitadas para fazerem medo às outras nações. Então o poder, né, contra Nínive veio para a destruição. E aí nós temos o profeta Obadias que denunciou sobre a soberba dos edomitas. Esses aí moravam, né, em rochas, eles achavam que ninguém ia destruir eles, e Deus fala através do profeta Obadias que esse pessoal aí riu do seu irmão Jacó quando estava sendo preso, inclusive dizendo arrasai, arrasai, destruir, né? E Deus vai também contra eles, porque eles, no lugar de ajudar o pessoal de Jacó, eles simplesmente entraram lá para saquear cidades, praticaram uma violência grande contra Judá. Então, por essa razão, Deus condenava eles à destruição, enquanto Judá seria restaurado. Eles foram condenados enquanto Judá foi restaurado, porque a gente sabe também que há uma promessa por trás aí. E aí a gente chega aqui, queridos irmãos, no nosso último ponto, o livro do Apocalipse, autoria e propósito e destinatário, certo? A palavra aqui Apocalipse, no grego, significa revelação, né? E já no primeiro capítulo, no primeiro versículo aqui, João ele vai dizer que é a revelação que Jesus Cristo deu. A data desse escrito aqui é aproximadamente 95, alguns estudiosos dizem depois de Cristo, tá certo? João estava ali na ilha de Patmos pregando a palavra de Deus. Você pode ver aqui essa ilha bem isolada, né, na Grécia, onde ele diz, né, que estava ali por causa da palavra de Deus. Havia, assim, uma perseguição nesse período também. O imperador Domiciano, ele fez uma perseguição contra os irmãos da Igreja de Deus, e João ele foi levado para a ilha de Patmos para pregar a palavra, ou aliás, por causa que pregava a palavra de Deus. E aí, queridos irmãos, mesmo assim, ele continuou recebendo a revelação de Deus naquele lugar, ou ali, aliás, ele recebeu a revelação, talvez a maior revelação da sua vida, tá certo? E aí, então, a gente sabe que o autor é João, o apóstolo, né? E nenhum dos outros escritos ele revela o seu nome, mas no Evangelho, nos evangelhos, nos outros livros, né, 1º, 2º, 3º João, não fala o seu nome, mas em Apocalipse ele se identifica 4 vezes como João, tá certo? Muitos outros autores do primeiro século, que a gente não colocou aqui, anos 150, 180 depois de Cristo, também afirmaram que o autor desse livro era João, aquele que é conhecido como o apóstolo do amor, ou o discípulo que Jesus amava, tá certo? O propósito do Apocalipse é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E esse livro também serviu para fortalecer os irmãos das igrejas, a demonstrar e fazer com que eles continuassem mesmo através da perseguição. O destinatário aqui foram para as 7 igrejas da Ásia: Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Éfeso. Então ele mandou essas cartas aí através do poder, né, da palavra de Deus que foram ali revelado, e aí os irmãos foram encorajados e chegou também até nós, tá bom? A autoria aqui, propósitos, o livro, primeiro aqui o tema central, né? O tema central do livro de Apocalipse é o triunfo de Cristo, né? E o livro encerra o cânon do Novo Testamento. Depois desses escritos não há nova revelação sobre doutrinas, então está fechado tudo que Deus queria falar a respeito de doutrinas, sobre salvação, né? Sobre o caráter de Deus, está revelado na Bíblia, e fechou com o livro de Apocalipse, o livro que sela as coisas, tá bom? Vamos para o nosso último ponto aqui, antes de encerrarmos a nossa aula, uma mensagem de esperança. Veja, Apocalipse capítulo 1, versículo 19, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que hão de acontecer, né? E a gente vê aqui 3 pontos: passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. E no futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo também, mandando a carta aos Tessalonicenses, falando a respeito de Jesus e da sua vinda, ele diz: a consolar os irmãos com isso. Isso é motivo de grande gozo e não de medo, como a gente escuta algumas pregações por aí, né? Alguns hinos por aí, que a gente escuta, algumas músicas consideradas como hinos por alguns, fazendo medo à igreja. Irmãos, a gente deve se alegrar
porque a nossa redenção está próxima e nós estaremos com Cristo face a face, né? E assim veremos como Ele é. Então esses livros, as profecias do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, quanto o livro profético do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, nos revelam a grande soberania de Deus, que Ele é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de promessa e tudo vai para as suas mãos. E aqueles que são seus têm esperança no futuro, tá bom? Então veja aqui, ó, desse modo o livro nos ensina a viver como Deus, com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações no futuro atestam que Deus está no controle da história. Satanás ele será derrotado, como diz aqui no livro de Apocalipse. O pecado será banido, não haverá mais pecado, graças a Deus por isso, algo que a gente luta, né? E aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Por isso nós somos encorajados a clamar, ora vem Senhor Jesus, ou Maranata, tá certo? Meus amados irmãos, chegamos à nossa conclusão que diz assim, a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar os cristãos. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança, tá bom? Meus amados irmãos, chegamos ao final dessa aula. Se você gostou, deixa aí o seu comentário e nós nos vemos na lição de número 11 na próxima semana, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus e Deus abençoe. Amém.